Amados, com base nisso de que Paulo mesmo assume que seu ministério, ou o poder que ele exercia, na condição de apóstolo evangelista, se apoiava na graça e na misericórdia de Deus, e ele explica isso detalhadamente, com todo o seu coração e sua fé, considerando como nós tesouros, melhor dizendo, vasos de barro, que recebem de Cristo a excelência e o poder, e para isso foi definido que tudo que for manifesto da fé e do que Cristo cumpriu, seja para a honra dele e não para o nosso reconhecimento, mas para que o poder dele seja confirmado em nós, a fim de que ele seja exaltado e não um homem estabelecido. E baseado nisso, há 3 detalhes importantes do Evangelho, que eu vou até definir o que eu entendo por Evangelho. Tem 3 detalhes importantes aqui que estão nessa carta, como tudo que eu vou ler com vocês. Capacidade, desejo e realização. Como isso chega para nós, e eu me refiro àqueles que queiram cumprir o Evangelho, tá? A capacidade e o desejo e a realização disso, de que o Evangelho se cumpra em nós. Quem é a fonte? Qual ou quem é a força disso? Bom, há um detalhe importante que eu tenho que falar aos amados irmãos do que o Senhor me pediu para tratar. A dela, obviamente, os irmãos já sabem que constantemente a gente expõe esses detalhes sobre o movimento evangélico e sobre a igreja atual. Hoje mesmo, inclusive, eu vi uma matéria que vai confirmar isso que eu vou dizer aqui. Pastores indo à mídia para reclamar que as igrejas vão ser obrigadas a exigir passaporte de vacinação dentro da igreja. Ou seja, que todos que querem entrar e participar do culto vão ser obrigados a apresentar esse passaporte. Eu não quero entrar nesse detalhe, mas o fato é que todos os pastores que foram para a mídia explicar as suas razões constitucionais, todos eles se basearam num fator de que a igreja foi importantíssima durante a fase da pandemia para cumprir o serviço sociológico da religião. Eu quero dizer, manter a sociedade psicologicamente equilibrada e adequada para enfrentar a situação desse mundo. Vejam bem vocês que aí fica a critério de que vocês entrem na internet e ouçam melhor eles do que o pastor estou retratando aqui. Mas ficou muito em evidência que todos ali se posicionaram nesse fator. Que também o catolicismo por muito tempo assumiu essa versão. De que a igreja realmente ela seja uma representante, como também uma distribuidora dos bens e da riqueza espiritual de Deus para a humanidade. De que a importância da igreja para a sociedade. E o trabalho que ela presta como serviço religioso para a sociedade. É isso, tá? Eu pergunto para você aqui nessa noite, é um pensamento cristão e bíblico? De que a igreja assuma a representação e a distribuição da graça e da misericórdia de Deus? Ok? Tanto que a explicação, o que eles na verdade disseram, o conteúdo do que falaram, já deixa muito claro que é pura filosofia. Mas eu vou ainda, dentro disso, tratar com a igreja pedido do meu Senhor, qual é o poder da igreja e o caráter especial dela. Igreja que eu digo ministério. Que são 2 coisas que Paulo coloca aqui. E o Senhor me pediu para tratar com a igreja e, obviamente, deve corresponder a você e às suas necessidades. Não só pela questão daqueles que estão à frente de um trabalho como esse, que já se autotitulam e consideram gestores. Ah, porque foi mais ou menos o que eles estão requerendo agora do Estado. O direito da igreja operar e representar a sua gestão religiosa. Tá? Mas pelo fato de que muitos de vocês entram para dentro da igreja acreditando que há dentro dela alguma coisa desse tipo. Alguma bênção da qual você tenha que buscar e você vai achar. Algo dentro dela da qual você vai poder ser beneficiado e gratificado. Ou recompensado pelos teus esforços e pelo teu investimento. Que eu venho dizendo aos irmãos, esse conceito de que a igreja é o lugar da bênção. Esse conceito é um conceito calvinista, herege, porque não corresponde aos escritos. Então a igreja ela tem uma importância. Jesus confiou a ela certo poder, mas não de representar. Bênçãos, graça e misericórdia da parte de Deus e ainda mais, ser uma distribuidora disso também.
sair por aí dando às pessoas, quando ela bem entende, gerenciar e administrar isso, aonde Deus derrama o poder, em quem Ele abençoa, em quem Ele amaldiçoa, coisas do tipo. Então é muito importante tudo que o pastor vou falar, e espere em Cristo, que você abra o teu coração e se entregue ao Evangelho verdadeiro, que a gente tem que definir. Primeiro aspecto aqui, que Evangelho, para as Escrituras Sagradas, representa a dispensação da revelação de Deus, cuja representação, cuja fonte e central disso é a atividade do Filho dele aqui, nesse mundo, se passando e se fazendo por Jesus, para revelar os homens na sua glória. Evangelho traduz as atividades messiânicas de Jesus, testemunha cada acontecimento da vida dele, que cumpre profetas, que cumpre profecia, que cumpre a promessa que Deus confiou a Israel. Evangelho é isso, é a vida dele, não é a melhor vida. Eu venho dizendo aos irmãos, separem uma coisa da outra, porque uma é religião, a outra é evangelho. Evangelho é a vida dele, não é a vida melhor. E estão confundindo isso. Tanto que é verdade que eu estou falando, que a igreja até se acha no direito de requerer do Estado a autoridade, né? Ou diríamos assim, o direito constitucional, porque é a forma dela justificar é o bom serviço prestado pela sociedade de mantê-los em curso de vida ou estáveis na vida. E não é o que o Evangelho do nosso Senhor ensina e prega. Há elementos dentro dele que a igreja está evitando falar e obviamente ensinar, porque está muito claro que a igreja virou um instrumento, há muito tempo já, é um instrumento religioso para fins ideológicos. Mas o pastor, eu vou tratar a pedido do meu Senhor isso. A capacidade, o desejo e a realização de cumprir o Evangelho, a vida do Cristo, ela vem por intermédio das instituições, da igreja em específico, ou é implantado por Cristo, por um ato de graça e misericórdia. Então, quando a gente fala de uma fé ou de uma conversão, nós falamos do quê? De um acontecimento da parte de Deus que se cumpriu na vida do homem, e obviamente existe um princípio, e esse princípio é o ponto de partida, da onde isso vem para nós. Então, quando a gente fala de fé e conversão, eu venho dizendo aos irmãos constantemente que tanto a fé como a conversão, elas se apoiam nisso, de que Deus manifestou primeiro, de que Ele se revelou primeiro. E depois disso, é que Deus agora passa a exigir dos homens uma resposta. Então a palavra fé, até mesmo a palavra conversão, não seriam possíveis de serem vistas ou até ouvidas por nós, se Deus obviamente não tivesse assumido a frente de revelar o seu plano, de revelar o seu propósito e obviamente trazer o seu filho aqui nesse mundo para cumprir, em todos os termos e perfeitamente, aquilo que ele havia programado para a humanidade e para a raça caída. Então a fé vem depois, a conversão vem depois, a experiência do homem vem depois, a experiência dele com Deus. Deus precisa se manifestar primeiro. Então todas as coisas se originam dele. E dessa capacidade dele ser Deus e dele se autorrevelar. Baseando nisso, identificando quais são esses pontos, e conhecendo cada um desses detalhes que Deus manifestou de si mesmo, nós geramos capacidade de responder a isso adequadamente. Então o que não pode ser revertido é isso, de que a fé, ela venha primeiro do que a revelação. O que não pode ser colocado à frente da revelação. Os homens, as suas vontades e a sua religião. Porque toda religião no mundo, independentemente de qual ela seja, depende disso, de que exista um Deus concreto, verdadeiro e existente. Tá? Pessoal. Porque sem isso não há religião. Sem a revelação de Deus. Então a gente parte do princípio, do ponto mesmo de partida, dos acontecimentos, daquilo que foram firmados em Cristo no Evangelho, que a nova vida em Cristo
ou seja, a formação intelectual, moral e espiritual de um homem, ou até mesmo da raça caída, é implantada por uma ação superior competente, ou seja, por uma ação de Deus no homem. Evangelho não se cumpre na minha vida, na tua vida ou de qualquer pessoa, se Deus não fizer a cirurgia. Se Ele não agir pela competência maior do que todos nós. A formação de cada um de nós aqui, do que diz respeito à totalidade do nosso ser, a nossa formação, tá, cristã, para você poder entender, religiosa, ela depende de uma ação sobrenatural de Deus. Ela se apoia nisso, de que Ele vai agir, de que Ele vai se manifestar. E por mais que o homem decida voluntariamente a fé de assumir Jesus na sua vida, ele precisa e necessita do quê? Desse acontecimento superior, sobrenatural, de Deus na vida dele. Porque senão vira o quê? Uma teoria, não um fato. Se Deus não assinalar, se Deus não testemunhar, se Deus não confirmar, o que está escrito nesse livro na tua vida é só um livro. Como já dizia Paulo, a letra mata. Então, por mais que os escritos sejam sagrados, a parte mais importante deles é a orientação de todos aqui, de mostrar o melhor caminho, o caminho que Deus se revela, o caminho que Deus se manifesta, o caminho que Deus cumpre no homem os seus propósitos. E essas verdades formam você. Mas se elas não tiverem a testificação do alto, e o batismo do alto, e o testemunho do alto, são só teorias. Então diríamos que se nós fôssemos formar aqui um conjunto de ordenação e consagração de uma forma programada, ela inicia-se assim pela experiência intelectual, mas em compensação pode ficar retida somente aqui e não se estender para todos os lados da nossa vida, se o poder de Deus não for derramado sobre nós. Então muitos conhecem a Bíblia, até sabem decor e salteado o que há nela, mas não conseguem cumprir o que há nela, porque não levam a capacidade dessa realização, porque faltam para eles o que eles ainda não têm: o poder do alto e a testificação. Então, pelos escritos sagrados, eu não falei muito texto aqui para os irmãos, o princípio da capacidade do desejo da realização no Evangelho se origina de uma ação direta de Deus e se apoia nas riquezas da graça dele e da sua misericórdia, no sentido mais restrito e particular disso, porque ele faz se ele quer fazer, ele nunca faz se sentindo obrigado, mas sempre é ele quem faz, e se origina dele e da sua graça e da sua misericórdia, e nós somos alvos disso, para que fique muito claro que a fé, que a conversão que está aqui entre nós, se baseia e se sustenta disso, de que Deus é melhor do que nós, e fez alguma coisa por nós, e não para o nosso mérito, mas para que Ele seja glorificado e reconhecido. Então, segundo os escritos sagrados, tudo aquilo que Deus se comprometeu em fazer no homem, ou exigir dele que ele faça, a nível de evangelho, é implantado por ele e pela sua misericórdia. Nenhum de nós aqui é dono de nada. Que diríamos, pode ter a nossa escolha, pode ter a nossa decisão, pode ter a nossa confiança e a nossa certeza, mas capacidade, desejo e realização provém da graça dele e da misericórdia dele, não de nós. São implantados. Isso quer dizer o quê, pastor? Eu quero dizer que pode ficar só no pensamento se Deus não te conceder algo a mais. Que tal? Você pode virar um intelectualzinho de teologia,
E não chegar no final da vida e não saber o sentido disso, do que seria um evangelho verdadeiro sendo praticado por você. Por uma simples questão. Porque não se cumpriu em você a dispensação do alto. A não ser isso. Um Deus estudado pela tua razão. E a gente não está aqui para estudar Deus e nem esquadrinhar Deus. Mas para viver a nova vida, viver a fé. E a dispensação dessa redenção que se cumpriu nele. E para chegarmos a isso, ou atingirmos esse propósito na nossa vida, nós precisamos da aprovação dele. E do testemunho dele. É acima da igreja, acima de mim, acima de você, como isso funciona. O testemunho de Deus é maior, como disse João. O testemunho de Deus é maior, então nós nos baseamos nisso, no que diz a Escritura, para definir que toda formação do cristão, desde o que condiz com a sua mente, como também com a sua espiritualidade, como também com a sua moral e santidade, são fatores, são virtudes que Deus implanta nele, como forma de compensação, de resposta pela sua obediência, pela sua dedicação, pelo seu empenho, pela sua sujeição. É uma forma de Deus recompensar, de abençoar, fazendo com que esse evangelho se cumpra na tua vida e seja testemunhado. Essa capacidade de realizar evangelho, de cumprir evangelho, é uma dispensação que não sai da igreja, vem do alto. Toda a riqueza de Deus habitando em vasos de barro, toda ela habita em homens da miséria, habita sem mérito humano, habita sem justiça humana, habita porque há fé, habita porque Cristo reina, porque Cristo está presente nesta vida. E é importante porque, para deixar claro, que não é aqui que se encontra a graça e a misericórdia, e não está aqui nessa igreja, reservado as promessas e as bênçãos que Jesus prometeu àqueles que são da fé. Ela será dispensada, ela será derramada de acordo com a tua aprovação. Aqui nessa igreja, você só vem para um detalhe, que não vou entrar no mérito mais para frente, para ter uma preparação de como conseguir atingir isso, um encontro com Jesus verdadeiro. Amém? Esse é o propósito de igrejas como essa aqui, te preparar para Ele. Agora quem derrama a graça e a misericórdia é aquele que tem autoridade maior.